Olá a todos. O canal Medium Talks tem a missão de trazer mulheres especiais e encantadoras e ao mesmo tempo simples na sua forma de falar, na sua forma de ser exemplo para a humanidade. E quando nós entrevistamos essas mulheres, nós aprendemos cada vez um ponto a mais, um elemento a mais na história de nós mesmos. E hoje, nossa convidada especial, chamada da Paula Cabral, tem um instituto Quântica Desperte, que faz cursos online, cursos presenciais, entre tudo aquilo que vocês podem descobrir no site dela. Antes de entregar para ela a palavra, para que ela conte a sua história para nós e nos inspire cada vez mais, eu quero agradecer a Bruxarina. A Bruxarina tem feito esse apoio ao nosso canal e a canais espiritualistas. Então, seja muito bem-vinda, Paula Cabral, e aqui o presente especial da Bruxarina. Gratidão, Bruxarina, sempre encantando os nossos corações. É maravilhoso. Ela é maravilhosa. Aroma, energia e beleza, tudo junto, né? Olha isso. Eu acho encantador. E realmente são únicas essas velas. O aroma é excepcional. Maravilhoso. Então, muito obrigada, Bruxarina, por todo o apoio que você tem nos dado e que a gente possa continuar juntos encantando o mundo, que é isso que vocês mais fazem. Paula Cabral, agora conta um pouquinho da sua história para nós. Gratidão por estar aqui, pelo convite. Parabéns pela tua iniciativa de trazer aí mulheres encantadoras. De verdade, já estava assistindo alguns podcasts aqui e a gente precisa disso. Dessa união das mulheres que trabalham com o mundo espiritual, com a expansão de consciência, com esse despertar que está acontecendo. Então é uma honra estar entre elas aqui para aprender e contribuir um pouquinho com a minha história. Gratidão. Que coisa fascinante ter você aqui. A honra é nossa, sem dúvida. Paula, explica um pouquinho para nós do Instituto da Expansão da Consciência e depois, na sequência, eu quero falar sobre se o mundo que nós vivemos é o real ou não é. Vamos lá, então. Tudo começou, acho que desde que eu nasci, né? Eu sempre conto um pouquinho dessa história para as pessoas entenderem como que eu criei, né, a Quântica Desperte, que eu acho que não é uma criação minha. Na minha opinião, é algo que já existe e foi uma dos objetivos de eu ter vindo na Terra, trazer isso para o planeta Terra, né, para cá. E eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano. Sempre. Eu, com 12 anos, comecei a dar palestras na escola, com projetos dentro da prefeitura lá de Santos. Então, eu sempre gostei muito desses temas, de estar em contato com as pessoas. Eu acho que eu só aprendo quando eu passo conhecimento para alguém. Fora isso, não adianta só eu ler o livro ou fazer um curso. Eu tenho que replicar isso para poder a mensagem ancorar em mim. Então, desde que eu nasci, eu acho que eu já fui iniciada nessa missão. E o mundo espiritual começou desde que eu me entendo por gente com a minha avó, que era de Umbanda, e benzia as pessoas dentro de casa. Então fazia fila. Minha avó, aquela pessoa que estava com dor de barriga, ia lá, ela fazia uma massagem na sua barriga, sumia a dor de barriga. E benzia quebranto, sabe? Essas coisas assim, bem de antigo. E eu via minha avó recebendo os espíritos para benzer e tal. Então esse mundo espiritual sempre se apresentou para mim. Então, natural na sua vida. Natural. E aos 14 anos eu fui sozinha, entrei num centro kardecista e comecei a estudar. Lá eu estudei, fiz cursos, trabalhei com os jovens, fiz teatro, me descobri lá dentro do kardecismo e fiquei até a vida adulta. Depois fui estudar ufologia espiritual, porque eu sempre fui fascinada por ET. Sempre soube que isso existia e, inclusive, falava que eu queria fazer ufologia, né? E meu pai, pelo amor de Deus, não inventa. Vai fazer uma coisa que dá dinheiro. Aí eu fui inventar de fazer psicologia. Não que desse dinheiro, mas eu acho que é uma coisa também que contribui muito para eu entrar nessa jornada de expansão humana aqui na Terra, né? Dessa consciência do novo humano que está se instalando aqui na Terra. Então foi tudo, acho que muito bem direcionado. Eu creio que a nossa vida, tudo que a gente faz, a gente é direcionado para a nossa missão, para o nosso propósito. Eu imagino, né, Paula, que espiritualidade e a ufologia ou essa linha de extraterrestre é a mesma expansão de consciência com nomes diferentes ou talvez com formas diferentes de serem acessadas. Física quântica, a mesma coisa. Se você for ver a física quântica, ela explica o que o kardecismo falava. Explica o que está na Bíblia. Que explica o que aquelas pessoas lá de 5.000 anos atrás já faziam. Né? Os sacerdotes, sacerdotisas, enfim, sempre houve isso no planeta Terra. Né? E a gente está trazendo isso com nomes diferentes. Agora, sempre existiu
E que momento mágico que nós estamos vivendo, bendita transição planetária. Sim. Porque nós podemos falar abertamente de assuntos que antes, não é que não podíamos falar, é que não tinha quem quisesse escutar. Isso. Essa é a mudança da consciência nesse momento. E a gente não tinha acesso, né? Acesso era só para sacerdotes, padres, bispos, pessoas que tinham dinheiro, as grandes personalidades aí, era muito fechado esses conhecimentos. Hoje está aberto para todos. Sabe qual conceito eu gosto quando penso desde os antigos sacerdotes, até dos profetas da Bíblia, ou até voltando a Abraão e Moisés? É que é tido que estes assuntos eram para pessoas inteligentes. Isso. E hoje, aberto para todo mundo, mostra que todo mundo é capaz de acessar essa inteligência. Exatamente. Que ela nos pertence, por herança. Por herança, exatamente. É bem essa linha aí que eu venho seguindo. E fui fazer psicologia com 17 anos, sem entender o porquê que eu tava ali dentro. Porque até o 4º ano da faculdade eu falava, gente, não tem nada a ver comigo isso aqui. Nada, é muita doença, é muito problema. Não é uma faculdade que me ensinou a expandir, e sim mostrou os problemas, né? Mostrou a realidade da humanidade, a nossa realidade. E aquilo não me agradava. Eu não gostava daquilo. Uhum. Eu fui começar a me interessar quando eu vi que eu podia pegar aquele conhecimento e desenvolver o potencial humano. Foi quando eu entrei em recursos humanos, ainda na faculdade, na área de treinamento. E lá eu podia, através dos treinamentos que eu comecei a criar, estudando PNL, já fora da faculdade, já formada. PNL, coaching, neurociência, eu fui captando mais conhecimento. E a própria espiritualidade. A gente não precisa dizer que aquilo você está aplicando, né? A gente começou a conseguir muitos resultados dentro das empresas, trazendo melhores empresas para se trabalhar para dentro das empresas. Então, eu fui colocando algumas sementes que estão até hoje nas empresas. Depois, eu já não estou mais no mundo corporativo, já tem mais 5 anos. E ainda continuam essas sementes florescendo. Então, isso me mostrou que eu estava no caminho, já naquela época. Eu fiquei 20 anos trabalhando 20 anos. no mundo corporativo. Uma mudança de paradigma do mundo é pensar que você tem que ou estar ligado à religião, ou para ter espiritualidade você tem que atuar como espírita ou como espiritualista ou específico. E justamente a ampliação da consciência é que nós podemos usar essa espiritualidade em todos os campos. Aliás, quando usarmos em todos os campos, nós estamos valorizando a espiritualidade de verdade. Porque tudo é espiritual, né? As pessoas confundem muito, porque quando você sai desse mundo e você começa a atuar de cabeça, que quando eu saí do mundo corporativo, eu dei uma mudança radical na minha vida. Eu mudei de país, eu fui morar na França, não sabia falar a língua. Nada dos meus diplomas valiam, tirando o mestrado que eu fiz em Portugal, valia. Mas como eu não tinha o conhecimento da língua, eu não era mais nada. E quando a gente vive no mundo corporativo, a gente se apresenta como o quê? Ah, eu sou gerente não sei o quê da empresa tal. A gente tem o sobrenome da empresa, exatamente. Né? Ou do cargo, do cargo da empresa. Então, eu já não tinha mais identidade. Ali começou a ter um conflito, onde eu vou dizer que foi, assim, um grande salto na minha vida. Aí, dentro de um dos cursos que eu fiz com a Amit Goswami, comecei a estudar essa parte. Fiz um curso com o Carlos Torres também. E lá eu tive uma conexão com Jesus Cristo, assim, presencial, que nem eu tô tendo contigo. Ai, conta pra nós um pouquinho. Vamos fazer uma vírgula sobre Jesus agora, sem dúvida. Tanto o Amit quanto o Carlos Torres são fantásticos para quem quiser procurar especialistas nesses assuntos. Sim. Eu também acho eles fantásticos. E foi assim, eu fiz um numa semana, o outro na outra. Nossa, foi um... Eu tava... Nossa. Foi uma imersão. Foi uma imersão incrível, assim. E lá nessa experiência que eu tive, que eu falo que foi presencial, não foi uma coisa assim... Eu saí realmente do lugar que eu tava e quando eu me vi, eu tava no Mar da Galileia. Só que eu não sabia que aquilo, Paula, que era o Mar da Galileia. Depois eu fui pesquisar e descobri que é lá que eu tava. Um lugar bem diferente, tipo uma prainha curta, assim, não é uma praia grande, com umas pedrinhas, não era areia. E uma mulher, que até então eu não sabia quem era, pegou na minha mão e falou assim: meu filho quer conversar com você. Quando ela falou isso, eu já comecei, meu Deus, já me deu um ataque assim cardíaco, que o coração começou a acelerar muito, eu já comecei a chorar, porque dentro da crença que eu tinha naquela época, que era muito forte o kardecismo em mim,
Jesus ia falar comigo se eu estivesse ficando doida, né? Imagina, podia ser um mentor, qualquer outro espírito, mas Jesus me queimaria, pelo amor, quem sou eu? Essa era a minha crença. Outro paradigma que nós temos que derrubar. Jesus é tão acessível, a única coisa que ele não faz é queimar alguém por justamente ter tanta luz. Mas todos nós temos essa limitação. A crença limitante, essa limitação de crença. Desculpa, pode continuar aí, porque eu sou fascinada nessa história. É incrível isso daí que aconteceu comigo. Nisso, ela colocou um véu, onde eu conseguia ver através desse véu. Aí eu entendi que esse véu, de alguma forma, ele me protegia de toda aquela energia que ia vir em minha direção. Eu estava preparada? Tava, senão eu não teria vivido aquilo. Porém, precisava ter aquele véu. Era um véu azul, só que eu enxergava através dele. E eu vi ele caminhando na minha direção, ele vindo num barquinho, com uma velazinha, com aquela roupinha, com aquele chinelinho. Quando eu comecei a ver ele sorrindo, assim, de lá de longe, eu já não conseguia mais olhar pra ele. Eu só chorava igual uma criança. E ela segurando a minha mão, assim, forte. Aí ele foi se aproximando, eu só vi o pé dele. Aí ele sentou do meu lado e muito brincalhão, assim, igual uma pessoa amiga tua, assim, quando te reencontra depois de um tempo, ela fala, até que enfim que você chegou, eu tava te esperando. Nossa! Quanto tempo você vai fazer eu ficar sentada te esperando? Tipo assim, tirando sarro. Meu Deus, eu tô louca. Eu só pensava, dentro daquela vivência que eu tava tendo, eu pensava, gente, eu tô louca, não é possível. E ele ria, brincava comigo, sentou do meu lado. E começou a falar pra mim que a partir daquele momento, porque eu tava muito angustiada, porque eu tinha largado tudo. E como é que eu ia fazer agora pra sustentar meu filho? Sim, porque até parece que largar tudo é fácil, é só ir pra lá e viver normal na França, né? Não. Eu não tinha mais nada, eu não tinha mais ninguém. Tava eu, meu marido, meu filho. Porém, ele não tinha condição de manter o padrão de vida que eu tenho pra mim, pro meu filho. Tipo, 1000 coisas na minha cabeça. E ele falou assim, olha, a partir de agora, você trabalha pra mim. Você não vai trabalhar mais pra nenhuma empresa. Aí eu falava assim, mas o que eu vou fazer? Como assim que eu vou trabalhar pra Jesus? Me explica por quê. E ele dizia, e ele ria, tipo, compreendendo exatamente aquilo que eu tava vivendo, né? Porque me conhece. E dizia assim, no caminho eu te explico. Confia em mim, porque eu vou fazer pequenas coisas que você tem que prestar atenção. E vou fazer outras tão grandiosas que você ainda nem sonhou, mas que eu já tenho preparado pra você. E eu pensava assim, meu Deus, eu vou virar pastora, o que vai acontecer? Aí ele ria, tirando onda mesmo, muito meu amigo, muito brother, sabe? Uhum. E eu indignada, meu, que Jesus é esse? Que ainda tira um sarro de mim, que eu tô aqui aflita, e ele tá brincando. E ele dizia assim pra mim, filha, sabe essa experiência que você tá tendo aqui comigo? Eu quero que você fale por onde você passar, que qualquer um pode ter essa experiência comigo, eu nunca fui embora. Eu sempre estive aqui com vocês e eu quero que você fale isso. Mas, meu Deus, como é que eu vou falar? Eu tava iniciando no YouTube, mas eu nem sabia que meu canal seria Quantic Desperte. Não tinha nem esse nome. E ele, fica tranquila que vamos no caminho, eu vou te explicando. Confia em mim. E aí, aquilo me deixou num estado de graça que eu te juro, foi aqui em São Paulo. E eu tinha uma amiga que tava junto comigo, que viveu uma experiência com ele, mas não foi igual a minha. Ela teve a experiência dela. Depois, se tu quiser convidá-la, ela é terapeuta holística e tudo, te contar também. Vou adorar. A experiência da Luciane Machado é incrível. Ela é terapeuta holística de aromas, terapias, essas coisas. E a gente ficou meio que abobada com aquilo que a gente viveu, que a gente teve que sentar no meio-fio na rua, aqui perto da Paulista, e começamos a rir. É um negócio que não tem explicação. O estado de graça causa isso. Ou sorriso ou choro, sem que você queira chorar. As lágrimas vêm de alegria. Uma coisa assim, que eu nunca vivi. Em nenhum lugar. Nunca. E aquilo marcou muito a minha vida. E a partir dali, eu comecei a ter realmente alguns sinais. Aí eu sonhei com o nome Quantic Desperte. Não tem tradução. Desperte não existe, porque Quantic Desperte é um nome próprio. Então, muita gente questiona, por que não é isso, por que não é aquilo? Porque foi o nome que foi dado pra eu colocar, a marca, que me deram esse nome. Não foi eu que inventei. E a mandala foi uma canalização do meu ex-marido, e ele nem sabe, ele nem acredita. Que bom. Mas olha como que é as coisas. A mandala, ela é rosa, que é a cor do meu raio, dourada e verde. Então, é a cor do amor, da sabedoria e da cura. E em volta dela, ela é contornada. Primeiro que a mandala é toda de coração.
E ela é contornada do violeta, da transmutação. Tem todo um porquê aquela mandala. E as pessoas sonham com a mandala para chegar até mim. Quantas? Falou, Paulo, sonhei com essa mandala. Fui pôr no Google, achei a Quântica Desperte. Então, quer dizer, é uma coisa que não é minha. É uma coisa que nos foi dado como missão, que eu tenho certeza que, independente, quando eu for embora aqui da Terra, vai continuar. O legado com outras pessoas, tocando, não da mesma forma que a Paula, mas com o objetivo de conectar as pessoas nessa expansão de consciência através da presença de Jesus Cristo. Tirando as bandeiras da religião, espírita, evangélica, católica, respeitando todas, porque todas elas, eu acho que são conexões que muitos de nós precisamos em alguns momentos, porque estamos humanos e a religião serve para muito para isso, a gente não pode esquecer disso. Mas a sensação que eu tenho é que existe uma unificação, né? Uma universalidade. Dentro do meu canal vai gente de Umbanda, Candomblé, pessoas evangélicas, tudo. Aquele que é ateu, não importa. Eu ia falar do ateu. Nós trabalhamos no Centro Espírita lá em Balneário Camboriú, chamado Nossa Casa de Oração. E essas são as pessoas que nos procuram. Tem muçulmano, tem ateu, tem evangélico, tem do próprio Kardec, da Umbanda, do Candomblé, da católica. Não existe essa segmentação. Até porque Jesus, ele ia no templo, mas ele pregava no deserto, em qualquer lugar que ele tivesse. Na casa de alguém jantando, ele estava pregando, ele estava falando. E eu comecei a seguir o caminho que ele pediu. E o canal, juro, eu falava, gente, canal, como é que eu vou viver de canal no YouTube? Fala pra mim. Youtuber, eu? Depois de velha, pensava comigo, porque era só molecada no YouTube. Game, essas coisas. O Quântica Desperte começou quando? Vai fazer 4 anos mês que vem. Só 4 anos? 4 anos. E olha o que já conquistou. E aí aquilo foi crescendo. Aí eu tive uma experiência com 2 mestres ascensos que se materializaram pra mim. Eu quase tive um treco. Porque eu sou daquelas, não vejo nada, não escuto nada, sabe? Sabe essa pessoa? Conheço bem. Esses são os perigosos, porque esses são os que vão ver. Gente, eu deitada na minha cama assim, acordei, eu abri o olho, tinha 2 homens de 2 metros de altura, os 2 com turbante na cabeça, de braço cruzado assim pra mim, tipo, e aí? Eu ficava assim, e agora? O que eu faço? Eu levanto, saio correndo, o que eu tenho que fazer? E aí eles foram sumindo. Fui pesquisar se tinha algum... Eu sabia que eram mestres ascensos, mas eu não sabia quem era. Isso. Aí eu pesquisei lá em Santos, fui no lugar da Fraternidade Branca. Quando eu chego no altar, quem tá? Os 2. É o Moriá e Kuthumi. Eu ia perguntar se era o Kuthumi e o Moriá. Eram os 2. Você falando assim, é transparente o raio deles. E eu, chocada, meu Deus, o que eles querem? O que eu comecei a fazer? Estudar a Fraternidade Branca. E fiz a primeira série do canal, que hoje tem vários vídeos lá, que é da Fraternidade Branca. Porque conforme eu ia estudando, eu ia fazendo os vídeos. Estudando e fazendo os vídeos. E foi indo. Aí fui fazendo algumas lives, já falando um pouco do que eu já conhecia. Mas eu nunca imaginei de verdade que ia chegar ao que a gente está hoje, que é quase 170 mil pessoas ali. Isso. Né? E uma coisa ficou muito clara em mim, que todo o meu processo dentro das empresas, como eu já contribuía com a vida das pessoas... Eu entendi que não se trata do meu nome. Tem lá, Quântica Desperte by Paula Cabral. Tem lá. Mas a missão, o propósito não se trata de mim. Se trata dessa conexão, desse trabalho que precisa ser feito na humanidade. Eu não preciso aparecer, entre aspas, entendeu? Por quê? Porque existe uma linha muito tênue entre você se perder no propósito de vida com o nosso ego. Porque você começa a entrar num movimento onde as pessoas te reconhecem na rua. Onde quando a gente faz eventos, as pessoas choram quando te vê. As pessoas começam a te endeusar. E eu acho isso perigoso. Perigosíssimo te chamar de mestre, nossa, mestra. porque, assim, mestre só porque eu fiz mestrado. Eu já deixo claro, só por causa disso. Porque eu sou tão mestre quanto você. Da minha vida. Você é mestre da sua vida, eu sou da minha. Eu sou mestrado em desenvolvimento humano porque eu fiz um mestrado, só por isso. Mas eu... temo um pouco disso e dentro das empresas eu vivi isso. Por quê? Porque a mesma pessoa que tá te endeusando hoje, se você falar alguma coisa que ela não concorda, ela vai te cancelar. Ou que ela não goste. Exatamente. Porque na opinião dela aquilo não serve, ela te cancela. Então hoje assim, a minha missão, mais do que nunca, eu vejo que é
diminuir cada vez mais o meu ego, ele não some, porque o meu ego é minha personalidade. Claro. É ser quem eu sou, não é uma coisa negativa. Mas a minha missão, o meu propósito de vida é muito maior do que a Paula. A Paula, ela é um ser que vai ascensionar, o objetivo é esse, como de toda a humanidade. Eu escolhi essa caminhada, porém, o propósito é maior que eu. Eu estou trabalhando como um soldado aqui de Jesus Cristo, desse nome, Yeshua. A gente chama Jesus Cristo, que é a tradução do nome dele, mas o nome verdadeiro dele é Yeshua. Tem o nome cósmico Sananda. Ele nem se importa com isso. Se você quiser saber, para ele, pode chamar o que quiser, de pai, de filho, de amigo. Sabe que isso é algo que a gente fala muito, né? Primeiro que ele é acessível. Muito. Outro que ele é muito simples. Muito. E algo que ele cobra de nós é assim, não joga responsabilidade sobre mim. Não sou eu, Jesus, que salva. O que salva é a conexão que a sua luz faz com a luz que eu represento. Exato. E isso está disponível para todo mundo. Para todos. Tá, não, Paula? Para todos. Tá, né? E ele nos ensinou como ser Cristos como ele. A visão que eu tenho é que quem quiser, ele está recrutando os discípulos, né? Começou lá com aqueles 12, mas a gente sabe que não tinham só os 12, eram milhares de pessoas que seguiam ele. É lógico que aqueles 12 se destacaram, porque logo no começo da caminhada dele se uniram a ele. Só que eles fizeram outros discípulos. E hoje nós estamos aqui fazendo a mesma coisa, se tornando Cristos. A consciência crística que habita no cardíaco de cada um é a gente se tornar todo dia um pouquinho parecido com ele. Ele mostrou como é que se faz. E ele disse, eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Ele podia ter aparecido aqui com um corpo de luz e ter feito tudo que ele fez. Mas não, ele nasceu do ventre de uma mulher, foi criança, foi adolescente, foi rebelde. E ele teve o processo dele de despertar como nós. Se a gente falar, eu fui traído, ele também foi. Eu fui isso, ele também foi. Ele foi tudo, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu frio. Ele teve a perda do pai dele. Isso revoltou muito ele. E ele despertou e iniciou o processo dele de ascensão com 30 anos de idade. Eu ia falar sobre isso. É justamente no batismo, lá no Rio Jordão, é quando que o Espírito Santo se apresenta, é quando ele desperta mesmo para a missão verdadeira dele. Porque você fala, o que ele fez até os 30? Até os 30 ele fez muita coisa e viveu. Igual a gente. Mas aos 30, a consciência dele se expandiu e descobriu ele mesmo, a luz dele. Exatamente. E foi tentado, não parou por aí. Não é porque ele era quem ele era, que não foi tentado, que não foi perseguido, ele foi cancelado. Caluniado. Ele foi cancelado. Um dos primeiros cancelamentos que teve e o pior de todos. Foi Né? Porque hoje o cancelar e falarem mal de você na internet, tá ok. Agora imagina, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha passado por um apedrejamento, por nada nesse grau. Então ele passou por coisas assim absurdas que ninguém passou, só pra mostrar pra gente que ele podia ter feito totalmente diferente. No dia que ele foi batizado, foi falado pra ele, isso também tá no livro de Urântia, que ele não precisava mais, que ele podia parar ali. E ele falou que não, que ele ia continuar até o final a missão dele. Que ele queria... E a cruz existiu. Muita gente fala que não, que é uma manipulação. Várias provas de história tem que existiu mesmo a crucificação. O livro de Urântia também fala, explica o que foi essa crucificação. Então, assim, isso existiu. Ele se colocou nessa... Era o objetivo dele. Ele escolheu isso. A gente não pode tirar aquilo que é da liberdade dele. Porque ele foi homem. Como Yeshua, é verdade. Como Yeshua, ele tinha o poder para dizer, não passarei por isso. Que é o que acontece na transfiguração. Isso. E, segundo o nosso mestre, ele fala que uma das frases que ele falou foi, Pai, por que me glorificaste? E não porque ele não falaria por que me abandonaste. Isso é diminuir Jesus a uma categoria muito pequena, né? Sim. Dizem que ele falou, por que me glorificaste? Me permitiu ter um corpo e viver aquilo que meu povo vive. Acho isso um exemplo sem igual, né? Ser exemplo é o papel dele. E ele ensinou pra gente o caminho, né? Esse é o caminho. E ele, o livro de Urântia eu acho incrível e eu tô estudando ele já faz um tempo, é muito difícil. Muito difícil. É muito profundo, né? E outra coisa que eu falo sempre, eu só consigo aprender se eu for lá ensinar. E uma das partes que mais me encanta, que eles têm, acho que é mais de não sei quantas páginas só falando de Jesus Cristo no livro de Urântia. E uma das coisas que mais me impactaram é que ele, além dele não precisar passar por nada disso, são 7 super universos, né?
tem o centro de tudo, a fonte, vamos dizer assim. E é a única esfera de luz que não se movimenta. O resto tudo se movimenta Ao em volta. redor dela. Que é o paraíso, eles falam, né? E os 7 superuniversos são regidos por um Micael. E este Micael, que é o filho direto da fonte, vamos dizer que é aquela... que a gente sempre imagina um ser tipo a gente, né? Mas tudo bem, não tem problema. Para ele poder criar um universo com não sei quantas trilhões de esferas habitáveis, ele precisa descer num dos planetas de primeiro degrau assim de evolução e viver na pele o que aquela criação dele vive. Isso. E é Jesus, essa criatura que veio e viveu isso. Ou seja, ele é o regente desse universo. Só que ele foi se... como não seria diminuindo, mas ele foi... é como se fosse um fractal, né? Para encarnar e sentir na pele o que era ser uma criatura de um planeta físico dos primeiros degraus de evolução, que é o planeta Terra. Que é Urântia, na verdade, o nome. Terra foi a gente que inventou. Isso. Então, ele precisava passar por isso. E para passar, realmente, ele pegou, segundo o que a gente estudou, ele pegou só um fractal, um pedacinho dele. Porque se fosse ele inteiro, não o corpo não suportaria. Não suportaria. Pode ver que o corpo dele sumiu, né? Não foi o corpo dele em si que ressuscitou, corpo. Não. Foi o corpo de luz dele. Mas o corpo mesmo dele, assim que o espírito dele saiu, se desfez, porque é muita força. Isso. Né? E nós temos essa força de criação. E ele sempre falou, vai que a tua fé te curou, vai que a tua fé te libertou. O que queres que eu te faça? Ele não saía curando. Ele não curava ninguém, ele só falava, o que quer? Ele perguntava, ele não saía fazendo. Você acha que ele não sabia o que a pessoa precisava ser curada? Ele sabia de tudo, mas ele deixava a pessoa querer. A pessoa tem que tomar a decisão dela. Diante de qualquer dor. Uma das passagens mais bonitas dele é quando ele cura o paralítico, ele diz, toma a tua cama, anda, tua fé te curou. Mas logo depois ele reforça e diz assim, não se cure. Porque se você se curar e não melhorar sua consciência, algo pior te acontecerá. Quer dizer, não engana a tua própria consciência. Isso, porque não tem como se separar. Não. Né? E então, assim, eu fico muito encantada com tudo que eu descobri dele. E isso é libertador para nós que estamos aqui. Eu acho que essa consciência crística é sermos todos os dias um pouco mais parecidos com ele. E ele é muito acessível. Eu falo que, independente, quem gosta de ir nos templos, maravilhoso, vai, porque a gente se abastece lá. Mas ele está dentro da tua casa. Dentro do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e chama ele pra ver se você não vai ter uma experiência dessa. Não precisa ir em nenhum lugar. Não. Se quiser, ir vai. Mas se quiser fazer isso na tua casa, no teu quarto com a porta fechada, põe lá uma frequência, uma música, um louvor, o que você quiser. Que ele vai se apresentar. Mas você tem que pedir essa presença. Porque ele não vai sair invadindo. A luz não invade. A luz não faz barulho. A luz respeita profundamente o seu mais íntimo do seu ser, o seu ego, os seus desejos, a sua história. Sim. Como a luz respeita. Porque uma pergunta que fazem muito é por que então já não houve uma aparição em massa desses seres de luz para mudar o planeta? E eles respondem isso, assim, nós não podemos. Não podemos fazer por vocês, né? Nós não podemos. Quem vai ter que mudar esse planeta, eles podem afetar a nossa consciência para ajudar, mas quem vai mudar o planeta somos nós que estamos aqui. Essa é a nossa missão. Sabe, olha que lindo como funciona. Eu, claro que te admiro muito, admiro mesmo, gosto do trabalho, acho lindo o trabalho do Quantic Desperte. E eu separei hoje, eu pensei, lá pro final eu vou dar um presente para Paula. Olha o que eu separei para você, mandado pelo mestre. Ele mandou o seguinte para você, que tem 7 oportunidades que Jesus nos deu de ser o eu sou. E que você e todos nós nunca mais nos esqueçamos. Ele falou, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Não, nem por um segundo eu pensei que nós íamos falar sobre Jesus, não mesmo. E quando eu anotei isso, eu falei, mas mestre, por que eu estou anotando 7 oportunidades de Jesus sobre eu sou? Ele falou assim, porque a Paula é uma representante verdadeira do caminho do eu sou. Oh, que honra, meu Deus. Achei lindo. Depois, não se esqueça, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aonde 2 ou mais estiverem reunidos, eu vou estar lá.
E ele fala algo maravilhoso também. Ele diz assim: 2 ou mais, você pode falar assim, tem que ser nós 2 reunidas. Ele fala assim: não basta seu espírito e seu corpo. Nossa. Eu considero 2 quando você está com a consciência aberta e entendendo que você é 2 seres num só. É Que lindo. isso. Quando seu corpo deseja e seu espírito entende e une os 2, Sim, ele já está ali. já. Sabe que eu tive uma oportunidade muito grande, tive 4 oportunidades de estar com ele, como você. Quando você fala assim, a minha alma quase parou, eu quase parei de respirar, porque eu não sabia desse teu pedaço. É muito forte. Eu A presença dele faz essas coisas. Estava numa construção, numa reforma de um centro espírita e que estava causando muito burburinho, muita briga, porque uns acham que a porta deve ser no centro, outra à direita, outra à esquerda. Brigas tolas, mas que é normal do ser humano quando tem uma congregação. Então, no centro espírita estava tendo essa briga muito feia. E eu pedi socorro, eu pedi mesmo. Me ajoelhei diante da construção e pedi socorro. Falei assim: Deus, me socorre. Isso aqui é uma casa de caridade, a gente nem cobra. Deus. A gente está tirando do bolso para reformar, para o povo ter mais conforto. Para lá fora a gente quer pôr um vidro para que não pegue em chuva ou frio quando vem, quando ficam esperando a porta se abrir. Aqui dentro tem uma boa cadeira, um bom conforto. E pensava nisso tudo, né? O mestre pediu luz, ar e pessoas. Ele disse: é isso que eu quero no meu centro espírita. O resto não precisa nem numa mesa. Ele disse: eu quero isso, não quero incenso, não quero vela, eu quero pessoas. Sim. Mas aí, para falar bem rápido da história, eu nesse pedido de socorro, o mestre, eu trabalho com o Paulo do Brasil, e o mestre falou assim: aguarde um pouquinho. Eu fiquei ali aguardando. Daqui a um pouco eu vi entrando aquele ser. Eu conheço já, porque eu já tinha tido outras 3 visões com ele, mas quando ele entrou na nossa obra, eu pensei: meu Deus, estava tudo o chão desfeito, sacos de cimento, tijolo, era muita sujeira. Sim. Ele entrando de pé descalço no cimento, mostrando a humildade dele. E ele sentou em 3 sacos de cimento. E aí chamou, ele falou: chame todos os médiuns desse centro. Eram umas 100 pessoas, uns 50 mais importantes, bem na frente dos nossos ministros. E ele começou a falar. E quando ele começou a falar, não tinha como não acreditar que aquela era uma casa dele. Ele falou assim: o que importa não é como vai ficar depois dos tijolos erguidos, é onde vai ficar a porta, é o que você vai fazer com o seu coração. Então também eu entendo a sua emoção, porque eu tive essa experiência e quando eu falo, eu me reporto diretamente à humildade dele. E você sabe que eu não olhei ele nos olhos e no rosto, eu fiquei nas costas dele, porque eu pensava: eu não sou digna de te fitar. Não podia. Eu não conseguia, de jeito nenhum. Não podia, baixei a cabeça, é reverência. Eu só chorava, isso, né? Só. Eu não chorava, podia fitar. tipo, eu não tô acreditando que ele me conhece. Olha que absurdo, né? E ele rindo, tirando sarro. Como não? Demorou ainda, que eu tô aqui esperando, tirando onda, sabe? Isso. Até quando você vai me fazer esperar? E a outra beleza é pensar, hoje nós somos mais ou menos 2 bilhões de cristãos. E cada cristão entender que não é a sua religião, o sobrenome da sua religião que faz nós sermos cristãos. Nós somos iguais. Nós somos esses irmãos da fraternidade que a gente tanto fala. Os discípulos dele, né? Somos todos. E é o que ele quer, e ele quer todos, né? Isto. Ele larga todas as ovelhas aqui só pra ir resgatar uma. Ele larga mesmo e ele vai aonde for pra te buscar, pra te resgatar. E ele usa os improváveis, aqueles que nunca ninguém imaginou. E eu tenho visto ele fazer isso assim muito. Pessoas que foram meus mestres em diversas linhas aí que eu estudei da neurociência, PNL, coaching, pessoas assim que sentaram em mesas que talvez eu nunca chegue nem perto, sabe? Pessoas importantes na Terra, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, pessoas muito influentes, chegaram no topo, construíram prédios, construíram milhões aqui na Terra. Eu não sei o que aconteceu. Mas esses dias eu vi ele falando no Instagram, assim, primeiro que ele não tem mais o alcance que ele tinha, ele não tem mais a empresa que ele tinha, não vou citar nome, lógico, mas quando eu me deparei, era Jesus me mostrando. Ele começou a falar, porque o nosso Senhor em Isaías não sei o que lá, eu comecei a chorar, eu falei: mentira, eu não tô acreditando. Ele é outro homem. A consciência despertou. Fisicamente ele se transformou. Ele não tem mais aquela coisa, porque ele tinha uma imponência, assim, sabe? Uma coisa meio que arrogante. Mas assim, eu aprendi tanto com ele. Ele foi um mestre realmente pra mim. Em 5 anos que eu fiz psicologia, eu não aprendi tanto quanto eu aprendi em 2 anos estudando com ele. Uau. Só que ele não era um cara chegado na pessoa, sabe? Uhum. Ele tinha muito conhecimento também, porque buscou muito, estudou nos Estados Unidos, estudou na Europa com os melhores, ele estudou com Anthony Robbins, nossa, com o Richard Bandler, assim,
Ele tinha mesmo o poder do conhecimento. Só que eu não sei o que aconteceu, eu não sei a história. Mas quando eu vi aquele homem, eu falei, gente, não é mais ele. Quem é essa pessoa? E ele falando. E hoje de manhã, de novo, apareceu ele no Instagram. De manhã, fazendo café, citando Jesus e não sei o quê. Eu, gente, Jesus, o que é isso? Isso é a morte em vida que a gente fala, né? Matar o ego que você representa para ser alguém que representa uma luz maior. Nossa, incrível. Você matar o próprio ego. Não, e com todo o conhecimento que ele tem agora com Jesus, ninguém vai segurar o que ele vai ser capaz de transformar. Porque ele colocava 300, 400 pessoas dentro de uma sala para ensinar PNL, coaching e tudo mais, todos os finais de semana, por anos. Quantas vidas ele não transformou, quantas pessoas ele não curou. Eu vi isso acontecer na minha frente. Eu fui transformada também. E quando eu olho hoje ele falando de Jesus Cristo, eu olhei bem para Jesus e falei, olha, tu faz as coisas... Tu não perde teu tempo. Esse aí também. Olha, eu fiquei assim, muito emocionada. E eu tive um chamado nesse ano de 2023 que nunca em toda a história vai se ouvir falar tanto o nome dele quanto a partir de agora. Eu não sei se tu já percebeu, mas tudo que é lugar tá se falando de Jesus. Já. Que eles chamam de avivamento, né? Que aconteceu já, tem essa história na Bíblia e tudo. Mas... agora vai ser muito maior, isso vai ficar marcado numa história, que vai ser escrito um livro, não sei se uma nova Bíblia, uma atualização, não sei o que vai ser escrito, mas que nunca vai ser tão falado o nome dele. E diz que vai haver, e isso eu já tô vendo, grandes avivamentos, crianças pequenininhas louvando, falando de Jesus, umas coisas, gente, que eu fico assim, ó, espantada de ver. É claro que a gente tem a contrapartida, querendo desmistificar, querendo colocar Jesus numa caixinha. Esse é o perigo. Jesus não pertence a uma caixinha. Até porque ele é dono de todas. Ele é dono de todas. E ele quer estar em todas. Exato. Mas Ele não interessa. quer estar em todas. Pode estar na Cracolândia e alguém chamar ele, ele vai estar. Ele vai. Não interessa onde você esteja, como você esteja. Ele só quer que você venha. É isso que ele pede para ser falado. Em nome dele. Não interessa. Muita gente pergunta assim pra mim, Paula, mas eu bebo, eu fumo, eu isso, eu aquilo. Será que eu posso? Não, você deve. Ele quer você. Claro. Do jeito que você tá. Você não precisa parar de fazer nada. Só vai até ele. Porque quando você chegar nele, a transformação vai começar. Sabe que uma das maiores lições quando a gente pensa em Jesus é a inclusão? Total. É só ler o Novo Testamento. Ele cuidou da prostituta, ele cuidou do paralítico, ele cuidou do cego, do surdo, do mudo, do endemoniado. Tudo. Ele cuidou de multiplicar o pão e o peixe, alimentar o povo, e ele talvez não tenha sido, talvez não. Eu acredito que é o ser mais preocupado com o povo que nós tivemos como exemplo. Sim. Que ele justamente estava para aquele que talvez não tivesse ninguém por ele. Isso Sim. é muito importante. Quando você se sente sozinho, abandonado, lembra disso. Isso. Você pode se sentir sozinho, mas abandonado. Jamais. Nunca. Ele fala isso. Que você nunca... Que em todos os dias que você estiver na terra, eu estarei com você. Ele diz isso. Todos os dias. Ele foi embora falando isso. Eu estarei aqui em todos os teus dias. Por pior que você esteja passando, vale, deserto, fundo do poço, não interessa. Ele tá lá. É só você gritar, chamar ele. Chama ele. E esse relacionamento, ele é diário. Eu todos os dias tô conversando com ele, tô vindo pra cá, tô falando. Me usa pra falar, porque às vezes a gente vem com uma programação pra falar assim na cabeça, né? Aí chega aqui, tu não fala nada do que tu imaginava. Vamos falar sobre as feridas emocionais do mundo. E é claro, nós já vamos voltar no Quântico Desperte pra ver tudo que ele oferece. Mas a minha surpresa foi que a nossa conversa foi por um lado tão quente para a alma, que acalenta a esperança que nós temos dessa transição planetária, desse momento que nós estamos vivendo, que vai ou racha, não tem meio termo. O planeta vai crescer. O planeta já passou a transição. O planeta já está em regeneração. E nós temos que escolher qual caminho nós queremos. A nossa consciência é que vai se adaptar ao planeta, e não o planeta mais se adaptar ao humano, que ele está fazendo há milhares de anos. Né? E olha esse planeta que a gente está, um dos lugares mais incríveis que tem. Né? É falado por muitas canalizações que tem muitos seres que nunca encarnaram, né? Sim. Nunca encarnaram como nós. E eles olham a Terra como um dos lugares, diz que é a menina dos olhos. Que é tão bonito, porque a diversidade de natureza, de cores, de flores, de cheiro, de sensações que existe no planeta Terra, tem muito lugar que não existe isso.
As emoções que são vividas aqui na Terra só são vividas aqui na Terra. E eu tenho, às vezes, caminhado, assim, em pequenas coisas. Tipo, você tá andando, tá um friozinho, aí fica um solzinho quentinho, assim, na gente. Aí eu fico pensando assim, eu vou sentir falta disso. Sabe que a fila da reencarnação, ela é enorme. Eu falo para as Enorme. pessoas, aproveite enquanto tá aqui e não desiste daqui. Exato. Porque se você for para pegar de volta a fichinha, Ixi, no passado tinha a reencarnação compulsória, que a gente chamava. Desencarnava e já podia voltar imediatamente. Não tem mais. A fila é grande demais. Demais. É muita gente, muito espírito que está do outro lado dizendo, eu quero estar no seu lugar. Mesmo que às vezes é verdade. sofrido. Porque eu não digo que o sofrimento pertence à Terra, mas é parte do nosso crescimento passar por algumas dificuldades. Pedras no caminho vão existir. Mas tem realmente espíritos lá fora dizendo, Muitos. como eu queria estar no teu lugar. Eu vejo a Terra como uma escola de mestres, né? Eu vejo que se a gente conseguir cumprir o que está lá no nosso contratinho que a gente fez antes de descer, Nós com fizemos. Jesus lá, com todo mundo, falou, ó, você vai descer para isso, para aquilo, que é um grande plano que cada um completa esse quebra-cabeça. Se a gente conseguir, a gente sai daqui com uma outorga, né? E é uma outorga de mestre. Eu não vejo a Terra como uma escola de educação infantil, pelo amor de Deus, né? Claro que não. Olha o que a gente aprende aqui, olha o que a gente desenvolve aqui, a oportunidade que temos é assim algo que muita gente queria realmente estar no nosso lugar, porque é como se fosse a Harvard do sistema solar aqui, pelo menos, entendeu? Não sei nem se da galáxia, não vou arriscar, mas é algo assim que quem cumprir, e a gente tem tudo para cumprir. Tudo. Todos os talentos necessários estão dentro de nós. Os mestres ascensionados falam que o planeta Terra é o melhor projeto de Deus. É, para você ver. E eles foram homens, né? O projeto de Deus, E eles passaram pelo que a gente está passando. Os mestres ascensionados, mesma coisa. São seres crísticos já. Pode ver que eu olho para cada mestre e eu vejo Jesus neles. Parece que é uma essência parecida, assim, física. É o mesmo objetivo. Eles têm a mesma luz, os Cristos, né? Os Cristos, isso os Cristos, mesmo. E a gente está tentando aí. Quem com comanda a Terra deles. agora é o Saint Germain, né? É Saint que Germain, é José, né? Pai de Jesus. Isso. E passou o comando pro... E ele tinha uma paixão por esse pai que quando ele morreu, ele brigava com Deus. Ele devolve ele para mim, porque foi José que ensinou ele a ser homem. Ensinou a profissão dele. E ele não se sentia digno de assumir a família, porque era o filho mais velho, no lugar daquela pessoa que ele era apaixonado, que ele andava por tudo que era canto com aquele pai. E ele era fascinado por aquele pai, que é Saint Germain, que quem não é fascinado por ele, né? Ele é maravilhoso também. E eu olho pra ele, eu vejo muito Jesus nele também. Muito. Eu acho que é a mesma carinha, mesma essência. E ele é o nosso diretor de era. É o Saint Germain. Incrível, né? Eu vi no seu canal, no Quântico Desperte, uma imagem de Jesus que você faz, as mentalizações. Aquela é a sua imagem de Jesus? Então, quem faz essas imagens é o Gui, do iSpirit. É através de inteligência artificial. Do iSpirit. Ele faz cada imagem, uma mais linda que a outra. E é a conexão que ele tem com Jesus, que ele é outro apaixonado, assim, totalmente por Jesus. Então, ele manda sempre pra mim alguma imagem. Tem essa que eu coloco em especial, que é bem essa que eu vejo ele. É bem essa assim que eu vejo ele. Com aquele cabelinho, com aquele jeitinho dele, sabe? Que eu acho ele encantador, assim, em todos os sentidos, né? Ele é muito amigo, mestre, pai. Eu tô numa fase da minha vida que eu acho que ele é mais pai meu agora. É mais pai, eu sou mais filha. E tem alguns momentos que ele é muito amigo, parceiro. Tipo, vamos aqui, vamos ali. Ele te trata... Ele não se coloca acima da gente. Ele te trata como igual. Ele te trata... E a gente se constrange, né? Claro que fica, para, que eu não sou igual. E ele tira sarro. Ele brinca. É alegria pura. Por isso que dá esse estado de graça que a gente fica rindo, que nem bobo. Quando fica na presença. Ou chora muito. Ou chora muito. Como eu falei, chora sem querer chorar. As lágrimas saem por conta. E em nome dele, eu vejo isso, né? Que como ele vem e ele criou esse universo que a gente tá, assim como outros universos, tem outros Micaéis, outros Cristos também. Aqui nesse universo não existe nada que seja no mesmo patamar que ele ou
acima dele. Ou acima não tem, dele, não. Não tem. A gente nem teria tudo entendimento. abaixo. Não tem. A gente não teria entendimento. É que o fractal Jesus, que se tornou homem, ele pode se assemelhar com a gente enquanto ele era homem, mas a gente não pode esquecer que ele era 100% homem, sim, se machucava igual a gente, sentia dor, frio, calor, mas 100% divino. E nós também somos, só que a gente ainda não virou a chave completamente. Quando a gente virar essa chave completamente, a gente vai ter o poder total de libertar, curar, manifestação, de cocriação, de tudo, de realmente mover montanhas, né? Que ele falava, se a gente tivesse uma fé do tamanho de... Isso é tiração de sarro da nossa cara, que ele já fazia. Um grão de mostarda. De tanto que eu falava isso, eu ganhei um negocinho desse tamanho, cheio de grão de mostarda. Aquilo é tão pequeno, que quando ele falou isso, ele tava tirando uma onda da gente mesmo. A gente não tem fé, porque se a gente tivesse, a gente andaria sobre as águas, a gente faria tudo o que ele fez. Claro. Porque é a manipulação da matéria, que nada mais é do que as fitas de DNA que estão sendo ativadas em nós. E o novo humano, ele é um Cristo. Ele faz tudo o que Cristo fazia. Em nome dele. Em nome dele a gente faz tudo. Sabe que ele falou outra passagem que me lembrei agora, que é muito importante. Vocês farão o que eu faço e muito mais. Mas tem que despertar a consciência e querer primeiro, senão também Sim. Não consegue. vai chegar, não. E eu acho mais bonito ainda, na humildade dele, é que ele também não se importa. Não. Fala assim, não, mas eu não quero despertar e nem quero seguir esse caminho. Filho. Tá bom. Uma hora você vai. Tô aqui esperando. Isso mesmo. A hora que você quiser, vem. No seu tempo. No seu tempo. Só que o planeta pode ser no seu tempo e você ir para outro lugar depois dessa vida. Mas o planeta não tem mais tempo. Realmente o planeta tá levando nós para um caminho único. Paulinha... desculpa, chama de Paulinha. Imagina, pode chamar. Todo mundo me chama de Paulinha. Tranquila. Só meu pai que me chama de Jana. Porque eu sou Paula Janaína. E meu pai é o único que me chama de... Ele pode. Eu até esqueço. E também no Desperte Quântico você consegue ver o a sua origem cósmica. Sim. E consegue ver também o seu raio. E esse trabalho vem de onde vem a inspiração desse trabalho? Da resposta que está ali. O site da Quântica Desperte, inclusive, vai passar por um novo repaginamento. São 4 anos já, né? E quando eu comecei a estudar Fraternidade Branca, estudar um pouco sobre os nossos irmãos galácticos e tudo mais, eu fui estudando várias coisas, aí veio essa ideia das calculadoras, né? Que você põe lá a data, porque tudo é cálculo de data de nascimento. Isso. Esse fractal que tá aqui, que nasceu, que nem eu, 16/2/1982, ele pertence a um raio de personalidade. No dia que eu nasci, numa terça-feira, Mestra Rovena. O cálculo do meu nascimento pertence ao que eu vim fazer, o que eu vim desenvolver, que é o raio dourado, que é a sabedoria, que é o raio dos professores, daqueles que ensinam. Eu vim para isso. Olha como faz sentido. Se desde os meus 12 anos eu já queria fazer isso, sem entender nada, né? Sem ter consciência. E a origem galáctica é esse ser que está em solo, que pertence a um eu superior que já está numa esfera de quinta para cima. Uhum. Esse eu superior pode ser de Pleiades, de Orion, de N lugares, né? E para você ver, eu só descobri, já sabia que eu tinha origem em alguns lugares, mas só se manifestou agora o meu eu superior num evento, a Kiara. A Kiara, eu assisti. Que ninguém me avisou. A Kiara é pleidiana, né? Pleidiana. Achei lindo, lindo. Eu fiquei passada, porque começou a me dar um negócio no coração, que nem eu te falei. Começa a acelerar muito meu coração e eu sou daquelas. Não, eu não tenho nada, não vejo nada. Sou dessas, entendeu? Mas alguma coisa dizia, não, eu preciso me apresentar, dá licença. Não é você, Paula. Dá licença, que eu vou me apresentar. E ela ainda brincou também, que eles tiram uma onda, né? Que é pra calar a Paula, pra deixar... Porque eu fico naquela, não, isso é coisa da minha cabeça. Não tem nada a ver, não posso ficar falando. Eu não gosto de ficar falando que tô canalizando não sei quem, não sei o que lá. Não, sabe por quê? Porque eu não tenho certeza. Uhum. Não posso fazer isso. E aí ela se apresentou, falou que ela trabalha para Cristo, óbvio, né? Por isso que eu tô aqui também fazendo a mesma coisa. E é uma pleiadiana, ela é uma sacerdotisa no planeta dela. E foi assim, uma coisa que eu não imaginava. E todo o 5D Experience, o grande objetivo é conectar as pessoas com Jesus, que nem eu tive essa conexão. Uhum. E ela pegou todos, foi totalmente diferente de todos que eu fiz. Ela pegou todo mundo com o eu superior de todo mundo que tava lá e conduziu as pessoas até a nave mãe Nova Jerusalém para encontrar com Jesus lá.
e ensinou o caminho que qualquer momento que quisesse fazer essa visitação, estaria aberto as portas para as pessoas irem lá, e foi assim muito lindo. Quem quiser ver, é só entrar no YouTube, no Quântico Desperte. Realmente, nesse momento tá fazendo 20 horas, mais ou menos, um pouco mais. 24 horas, foi ontem. Isso, foi Foi ontem. ontem, finalzinho do dia, né? E vai ver realmente uma Nossa, uma minha aproximação voz era maravilhosa. outra, muito mais Era mesmo. tranquila. Eu assisti mesmo e foi lindo. E também, através do Quântico Desperte, eu descobri que eu sou pleiadiana da Mestra Nada. Eu achei isso tão bonito. Ela é maravilhosa. Porque Maria ela Madalena. fecha com tudo que eu tinha outros nomes, mas quando eu fui ler, é exatamente esse eu superior. Eu fiquei muito feliz Maravilhoso, de né? saber desse trabalho, dessa possibilidade de entrar no Quântico Desperte gratuitamente, Isso, gratuitamente, ter essa você resposta. calcular, Mas é um trabalho lindo. Só isso aí, Paula, você já estaria cumprindo muito mais do que muitos de nós fazem, porque você põe à disposição Sim. para a pessoa ver e descobrir mais sobre ela. Porque esse é o maior caminho, é o autoconhecimento. O autoconhecimento. É um movimento de dentro para fora. Né? E eu costumo dizer que tudo que vocês verem na Quântica Desperte, nos eventos, nos cursos, primeiro foi para mim. Senão não estaria ali. Então, tudo que tá ali é porque eu também precisava desenvolver, eu precisava acessar, eu precisava ouvir, eu precisava aprender para poder passar para as pessoas. Então, eu falo que eu aprendo junto com os alunos, com todo mundo. Todo esse trabalho, esses seres mestres ascensionais, qual o link com os extraterrestres? Na verdade, né, esses mestres ascensos, eles foram humanos como nós. Mas todos eles também têm os seus eu superiores que estão em outras esferas, né? Nós não somos daqui. Uhum. Né? E isso, eu falei para ti que nós íamos entrar nesse assunto. E Jesus dizia, antes dele ir embora, né? Assim, fisicamente falando. Há muitas moradas na casa do meu pai e eu vou preparar um lugar para vocês comigo. Né? Então, quando ele disse isso, ele estava já mostrando pra gente que não é só a Terra. Vocês pertencem a outras esferas, não só desse sistema, mas de Pleiades, Orion, enfim. O próprio Jesus diz que o eu superior dele, que tem uma camada acima, é de Sírios. Ele tem um eu superior em Sírios. Eu creio que Jesus ele está em tudo, né? Em todos os planetas, em todos os seres. Se ele criou tudo isso aqui, tem um pedaço dele em cada um de nós, em tudo ele que há. representa a luz crística. Exatamente. E a luz crística vai acima do próprio Jesus. Sim. Jesus, ele foi o homem, né? Que manifestou pra gente poder também entender. Porque imagina, é difícil pra gente entender Deus. Né? Deus é muito difícil. É difícil. Nós não temos conceito suficiente para explicar. Você pode ter o seu entendimento, mas não dá conceito para você explicar Deus. Não dá porque não é um homem, né? Que nem a gente imagina, assim, tipo, sentado num trono, um barbudão lá e, tipo, com a espada e condenando e julgando. Ele nem sente essas coisas. Não existe esse sentimento de julgamento e de separação. Só existe em um planeta como o nosso. Essas emoções. Né? E eu costumo dizer que o que nos desvia do nosso propósito são as nossas emoções. Enganoso é o coração do homem. Porque o coração é a sede das emoções. Não é o cardíaco, o chakra cardíaco. Não pode confundir. O chakra cardíaco, que é o campo magnético que sai daqui, que envolve, que cocria, é uma coisa. Agora, as emoções humanas, que é o medo, a culpa, né, o vitimismo, que essas emoções de baixa frequência, elas nos enganam, elas nos tiram do prumo, a gente começa a julgar o outro porque o outro não tem a mesma visão que a gente, e começa a querer falar em nome de tal ser do outro, e começa a se achar, não, ó, São Germão se comunica através de mim. Não existe, eles não fazem isso. E que poder para ter lei e regra para todo mundo que é fora de mim, né? São Germão só fala com a Paula. Como? Como assim? Quem é ela? Não existe isso. A gente é todo mundo igual. Você já pensou que mundo maravilhoso, se todas as regras que eu tenho que servem para o outro, eu usasse para mim? Precisava, né? Transformava o mundo. Sim. Não me importo com o outro. Deixa o outro. Ele tem a vida dele, mas se cada um usasse as suas regras que servem para os outros, para si mesmo, para transformar o mundo em algo melhor. Nosso mestre também fala que a paz do mundo é tão fácil. Ele diz, a paz é fácil. Você não tem a paz do mundo, todo mundo uma vez só. Você tem a paz individual. Mas se os 8 bilhões quisesse paz mesmo nesse momento e parasse tudo aquilo que não causa paz, o planeta, aliás, ia para a transição planetária instantaneamente. Nossa, ia. Mas não vai porque tem muita coisa envolvida com o ego de cada um, né?
está envolvida com o poder, com a Poder. sociedade, com as propriedades, com o lucro. É muito, se for listar, é muito obstáculo antes de chegar no ponto final, que é todos somos um, né? E detalhe, se a gente soubesse que isso aqui não é a vida real, Pois é, vamos falar né? sobre isso. Não é a vida real. Não. Isso aqui é um sopro, né? Um holograma que nós criamos. Sabe o que eu acho que é aqui? Aqui é o Vale da Morte. Porque assim, a lógica não é é, real. se a vida eterna tá lá, por que a vida é aqui? Não, agora a vida gente não é pensa aqui. ao contrário. A vida tá aqui, a morte tá lá. Não, eles olham nós de lá e falam... Aí você tá num pedacinho Tá. de nada da Nada. oportunidade que você tem dentro do Sim. infinito. O infinito é do Isso. outro lado. Por isso que ele falava pra gente não ficar criando as nossas riquezas aqui. Não que a gente não possa ser próspero, Isso, porque não. Jesus era próspero. Isso mesmo. Jesus, ele era rico, ele nunca foi pobre. Nós viemos Humildade pra é uma coisa, prosperidade. Isso. né? A prosperidade é outra. Olha o mundo, olha a natureza como é próspera. Uma semente cria uma árvore com não sei quantos frutos. É. Né? Então, assim, ele nos deu o direito de sermos prósperos. Porque ele era próspero. Ele tinha contador lá, o tesoureiro, no propósito, né? Tinha, que é o nosso adorado irmão, Judas, né? Os nosso Iscariotes era Exatamente. especialista, contador. Então, É. ele tinha muito dinheiro e, inclusive, mulheres patrocinavam o ministério de Jesus. Era Essa parte é tão bonita Olha que coisa. de pensar Maria nisso. Madalena que liderava isso. Ela Uma era viúva rica. apóstolo dos apóstolos. Ela mandava em tudo. Nos apócrifos você encontra isso, principalmente no Evangelho de Maria Madalena Sim. e no Evangelho de Ela era Filipe. muito rica, né? Fala sobre Muito isso. Ela rica. era muito rica, ela tinha posses, mas ela era a maior discípula dele, Sim. porque apaixonada pelo que ele pregava, né? É, e ela cuidava de tudo. E falava não sei quantas línguas. Nunca Isso. foi endemoniada. Não. Né? Isso foi criado Isso foi 500 anos criado, depois. Foi colocado por algum motivo para Sim. desqualificar Tá. uma mulher de tamanha qualidade, Sim. né? Que é a chama gêmea dele, né? A chama gêmea dele. Isso. E isso também é interessante. Eu vou ter que fazer essa pergunta para não perder. Eu sei que a gente está quase nos minutos finais, mas a diferença de alma gêmea e chama gêmea. Você fala de uma forma maravilhosa. A alma gêmea, a gente pode ter várias almas gêmeas. Eu posso ser uma alma gêmea sua, posso ser do meu filho, posso ter várias almas que fazem parte de uma mesma... de um mesmo eu sou. Pensa que quando a gente fala de mônada, né, que tem o estudo das mônadas, a gente é criado como se fosse um sol, direto da fonte. E esse sol, olha como Deus ele é maravilhoso. Ele só cria seres que criam. Já percebeu? Até nossas células não param de criar dentro da gente. É igual. Então imagina que a mônada, quando ela é criada, ela cria 12 eu-sous. 12 eu superiores. E cada um dos 12 eu superiores cria 12 almas. Cada um desses 12. Então, imagina que a gente, eu e você, a gente pode fazer parte de um mesmo eu sou. Nós somos almas gêmeas do mesmo eu sou. A chama gêmea, ela é aquela que se subdivide lá no começo. A energia masculina e feminina que se subdivide entre dois, a mesma mônada. Ela se subdivide e começa a criar. É dificílimo, né? Segundo os estudos, aqui na Terra a gente ter acesso às nossas chamas gêmeas. Sabe por quê? Porque a gente tem que estar totalmente alinhado. Porque a gente não suportaria essa conexão. Um dos nossos mestres, chamado porteiro, a gente chama de porteira porque ele representa a porta de entrada, que sempre veio de Andrômeda. Ele falava, a chance de vocês de uma alma gêmea no planeta Terra é de 0,01%. 99,99%. Mas é difícil. É difícil, mas porque até tem gente que se encontra com a sua alma gêmea, mas depois o ego separa. O ego separa. É um espelho. É um espelho seu, a tua chama gêmea. Isso. Imagina que dificuldade. Uma pessoa parecida com você. Te mostrando todos os teus defeitos. Não é aquela coisa assim que a gente até romantiza, né? Ai, nossa, é o amor perfeito. Não é só isso, não. Você vai enxergar no outro todos os defeitos que você tem. E a gente faz muito isso, né? Quando a gente critica muito alguém, é porque aquilo ainda está em nós. Amar é, para mim, um dos verbos mais difíceis do planeta. Sim. O amar mesmo. Até porque ele te testa o tempo inteiro. Ele te testa. Porque não é esse amor aí que a gente acha que é de homem e mulher. Isso daí não tem nada a ver. Não. É mais parecido com o que a gente tem com os filhos. Parecido. Ainda não é. Dizem, né, que a maternidade é o que mais se aproxima
do amor de Deus. Isso. Porque teu filho pode ser o que for, você vai continuar amando, vai continuar. Essas mulheres lindas que vão na porta da cadeia Isso. rezar pelos seus filhos, ver toda semana e que elas têm salvam certeza. e salvam, muito salvo. Eu conheço uma senhora, Dona Filó, aos seus 75 anos, está na cadeia no lugar do filho. E por que ela está lá? Ela falou assim, não, ele é jovem, ele precisa viver, então ele vai tomar consciência. Enquanto isso, eu fico presa porque eu já tenho muita idade, então eu já vivi muito. Sim. Eu fiquei surpresa, eu falei assim, não existe uma mãe dessa. Essa mãe existe. Imagina se nós, que somos humanos, somos capazes disso, imagina o nosso pai, a nossa mãe, cósmicos, o que não são capazes por nós. No dia que a gente tiver consciência da identidade que temos, a gente sim vai conseguir fazer milagres, aqueles milagres que todo mundo fala, a gente é capaz de fazer igual Jesus. Mas primeiro a gente tem que ter noção da identidade nossa de filho e herdeiros. A gente ainda vive como escravo. Igual quando Moisés libertou o povo do Egito, ela ficou 40 anos girando em círculo porque a escravidão não saía deles. Eles continuaram escravos, mesmo sendo libertos. E a humanidade está assim hoje. Ela está liberta, vivendo como escrava. Vivendo como isso lembra não lá é o que do Jesus tempo quer de Moisés, não é. Vê Moisés no Êxodo, quando ele libertou o povo, a primeira revolução que eles tiveram foi: eu preferi aquela vida de escravidão do que essa vida no deserto. E ainda quando vem o maná e as codorninhas, né? As codornizes vem no deserto, né? Para alimentar todo mundo. E não é para guardar o maná. E o povo guardava o maná e o maná apodrecia. Eu creio que isso é da natureza do ser humano, enquanto toma consciência. Até hoje é assim. É da natureza. É da natureza nosso medo do amanhã não ter o alimento, não ter a casa, não ter o teto. Será que mês que vem dá? Ai, isso aqui. Igualzinho a gente faz ainda, não perdemos isso. Até eu acho que nós somos os mesmos lá naquele deserto. Somos. Nós somos. Antes da gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta para você ir pensando, que eu já vou voltar nela, você dá a resposta. Nós temos uma das obras do nosso mestre, Cada Um Conta a Sua História, em que eu estava em Jerusalém e ele, em poucas horas... Meu sonho para lá. Foi uma experiência... Já falei para Jesus que eu quero ir. Foi uma experiência fantástica. Quando eu cheguei, não conhecia Jerusalém, nem a história direito de Jerusalém, mas quando eu cheguei na Fortaleza Antônia, ele falou, aqui é a Fortaleza Antônia, eu andei toda a Jerusalém Velha, sem ninguém, sem guia, sem nada, exatamente passando em todos os passos dele, conhecendo, reconhecendo. Meu sonho. Fiquei apaixonada. Aquela noite, eu estava conversando com o mestre e ele falou para mim, senta e escreve um livro. Então a gente psicografou um resumo de toda a Bíblia, eu vou te dar esse de presente, um resumo dos 73 livros da Bíblia, para que se a pessoa falar assim, eu não quero ler a Bíblia, ela é muito complexa, então lê o resumo dela em 73 dias, se lê 3 páginas por dia, terá lido. Que sonho. Ele sentou, não só resumiu a Bíblia, como escreveu 33 cartas, como escreveu a história de Jerusalém. Nossa. E aí eu pedi para ele assim, mas qual o nome desse livro? Ele falou assim, cada um conta a sua história. E cada história, isso é lindo, ele falou assim, cada história tem tanto valor, é tão preciosa, que bonito, que eu não posso perder nenhuma alma. Olha o que você falou, exatamente. Aí a pergunta é, se você tivesse encerrado agora a sua missão, qual seria o título do seu último livro? Para você deixar para nós a sua lição. Enquanto você pensa, eu vou te entregar o nosso presente da Papel do Avesso, a Daniele Catalini, uma pessoa maravilhosa. Obrigada, Daniele. As agendas da coleção 2024. Que coisa mais Trabalho linda, que capricho. Capricho. @ Papel do Avesso no Instagram. Não, é tudo. A escolha do tecido, do artesanato. Gente, que orgulho, gratidão. Beijo, minha amiga. De novo, agradecer daí a Bruxarina, daí sim no Instagram. Tá aqui, @ Olha, Bruxarina combina. vocês vão encontrar todo o material. Olha. Combina. Não. Essa nós temos que mostrar na câmera. Olha isso, gente. Combina, gente. O presente que a Bruxarina mandou com o presente que a Papel do Avesso mandou, em momentos diferentes, as duas, nem sei se conhecem, mandaram a mesma estampa. A mesma, que coisa linda, Como gente. se não houvesse sincronicidade no mundo. Nossa, adorei, que finalização linda. Amei. Qual seria o título do seu meu livro, livro? Paula? Acho que seria a minha história com Jesus, sabe? A minha história com ele, que eu acho que tá na metade dela, mais ou menos. E é o que você mais pode nos inspirar. Nos inspirar a falar assim, olha, não é só a Paula, é qualquer um que queira trilhar o deserto, porque isso é importante, a vida na Terra, né? Tem pessoas que falam, mas o que eu faço com o desemprego, o que eu faço com a vida que tá ruim, o que eu faço com as dívidas, calma lá. É o deserto. Mas trilhar o deserto sozinho, com ele, você, nos piores momentos, será carregado. Nos melhores momentos, pode andar até a frente dele, porque ele te protege. Sim. Mas em todos os momentos, ele vai andar do teu lado. Ele vai estar ali para você.
Que lindo esse título. Eu te deixo agora o microfone e o nosso público todo para você dar seu recado final. O meu recado, que passou muito rápido. Passou. Sou muito feliz de estar aqui, gratidão. E o meu recado é que você que está aí nos vendo, nos ouvindo, tenha certeza de que o mestre, o pai, o amigo, está te esperando para ter uma experiência com você. Ele te ama, ele te conhece, não pela tua... pelo que você fez, pelo que você não fez, não interessa quem você seja. Ele te conhece pelo teu nome. Ele conhece você pelo nome. Então, eu convido você que está em casa a hoje ter uma conversa com ele íntima, fechar a porta do teu quarto, colocar uma música e se conectar com ele, conversar, que nem eu estou conversando aqui com você. Esse é o meu chamado, em nome dele. E você pode ter certeza que quando você se conectar com ele, tudo na tua vida vai fazer sentido. E cada vale, cada deserto, cada desafio, você vai perceber que são medalhas que você vai ganhando para você ter autoridade de cumprir a sua missão aqui na Terra. Então, os desafios que a gente tem não são problemas, são autoridades que você tem para o cumprimento daquilo que você foi criado para ser. Gratidão. Um beijo, que Jesus abençoe vocês aí de casa, que Jesus abençoe muito esse teu projeto lindo, que você traga cada vez mais pessoas para expandir a nossa consciência cada vez mais. Gratidão, muito feliz. Obrigado, Paula. O tempo passou rápido demais. Muito. Eu tinha anotado aqui para a gente falar sobre o Spavocast, que você faz o trabalho junto com o Henrique Gasparetto. Sim, Mas entrem lá, Spavocast. Eu também sou inscrita e acompanho. Você tem que ir lá fazer uma live com a gente também, para contar do teu projeto. Já vou falar para eles entrarem em contato contigo. Eu vou adorar. Para você falar desse projeto, que eu acho assim que é cada história que vai lá também, de eu chorar, falar, nossa, Jesus, ele faz umas coisas realmente. Muito obrigada de novo, Paula Gratidão, Cabral. querida. E nesse momento tão sagrado, eu pedi uma mensagem especial de nosso mestre Paulo do Brasil, que foi Paulo de Tarso. Talvez o ser que mais possa falar de Jesus, porque justamente perseguiu e ajudou a matá-lo. Não só ajudou a matá-lo, como depois ajudou a matar Estevão e tantos outros que defendiam o cristianismo, que defendiam a união, a fraternidade, a caridade. Mas Paulo diz que no momento em que ele caiu do cavalo, naquele momento a luz, não é que ele ficou cego, é que a luz era tão grande, que ele por 3 dias não pôde abrir os seus olhos. Seus olhos queimaram. Mas enquanto ele queimava e ardia na cama e pensava quem foi ele descobriu que ele podia morrer no sal, que era tão cruel, defendendo um Deus que não existe, que é um Deus que mata, que persegue, que manda para o inferno. E ele se reconsiderou e renasceu Paulo, aquele que ia defender quem ele mais atacou. E ele diz a você, Paula, ao seu canal, ao Quântico Desperte e ao Espaço Pavo, e a tudo, ao Spavocast, e a tudo por onde você passar. Ele diz: a minha mensagem para todos vocês, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e ainda que eu falasse a língua de todos os homens, ainda que eu vencesse qualquer obstáculo e que eu fosse mais estridente que qualquer sino, ainda que eu fosse a pessoa mais caridosa do mundo, se eu não tiver amor, o amor que eu aprendi com o Cristo, eu nada seria. Muito obrigado pela inspiração. Muito obrigada a cada um de vocês. Até sempre. Gratidão. Nós estamos aqui toda segunda e toda quarta às 16 horas com uma live inspiradora, como foi hoje, como tem sido a cada dia. E nas sextas-feiras também às 4 da tarde, às 16, com uma reflexão. Nós temos o Cortes, Medium Talks. E se você gosta, esparrama o nosso canal. Deixa a gente levar essas histórias a todos os corações que o universo permitir. Até sempre.